Bom dia! Eu sou a professora Edilvânia, professora da Escola Estadual Benjamin Magalhães Brandão, da Coordenadoria 4. Gostaria de agradecer a todos que estão participando do Conquistar 2021 e não esqueça de ir nas nossas redes sociais, no Instagram e hashtag Conquistar 2021 e curta lá a nossa sala invertida. Agora, vamos à nossa aula de hoje. Bom, gente, a nossa aula de hoje é sobre tipologia textual, onde nós vamos ver sobre o texto dissertativo argumentativo. E o que vem a ser um texto dissertativo argumentativo, muito utilizado no concurso e no vestibular. Trata-se de uma produção em que o autor defende seu ponto de vista por meio de argumentos. Próximo. E quais são as características de um texto dissertativo argumentativo? É um tipo de texto que discute assuntos socialmente relevantes. Além disso, esse tipo de texto é reconhecido por ter uma estrutura bastante rígida, divididas em 3 partes. Quais são? Introdução, argumentação e conclusão, conforme será explicado a seguir. E o que vem a ser uma introdução de um texto dissertativo argumentativo? A introdução, no início da dissertação, é necessário que o autor deixe claro qual é o assunto abordado no texto, além disso, qual será a tese, ou seja, o ponto de vista a ser defendido. Próximo, qual é o próximo? A argumentação. A argumentação. Na argumentação, que são os parágrafos intermediários, que nós chamamos de desenvolvimento. Na argumentação da dissertação, nós devemos atentar para a defesa desse ponto de vista, ok? Com fatos e comprovações desses fatos, tá? Para que a nossa argumentação seja bem desenvolvida. O importante também é lembrar que o argumento é uma estrutura textual que, por meio de análise de prova e fundamentos, confirma o ponto de vista do autor. Próximo. Qual será a próxima etapa de um texto dissertativo argumentativo? A conclusão. O nome já deixa bem claro, você vai concluir a sua ideia. Que no final do texto dissertativo argumentativo pode ser produzido de 2 formas, enquanto síntese ou proposta de solução. No caso da conclusão por síntese, o autor repete os argumentos resumidamente e conclui o texto afirmando a veracidade da tese. No caso da conclusão com propostas de solução, é necessário retomar os problemas discutidos na argumentação e propor intervenções que eliminem ou diminuam a questão problemática. Próximo. É importante lembrar que as soluções sugeridas devem ser detalhadas, explicitando-se os agentes, quem promoverá a solução, as ações, o que será feita para sanar a questão. E os meios, como será promovida a intervenção e os objetivos, para que será feita a ação sugerida. Ok? Então, agora a gente vai a um exemplo de um texto dissertativo argumentativo, tá? Cuja temática é democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tá? É um texto da autora Amanda, de Itaituba, Pará. Vamos ver o texto? A construção dos feudos, muros que
delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, o cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado, já que grande parte da população continua alheia a esse serviço. Então, tanto a concentração das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos com exclusividade pela empresa proprietária mutilam a cidadania e consagram importantes simbologias de poder. Voltando ao texto, no início do texto, gente, o que nós temos? A problemática, que é o acesso ao cinema que está limitado. Então, a autora comparou a época do feudalismo, onde somente a nobreza tinha acesso à cultura, ok? Então, a problemática é justamente o acesso limitado ao cinema, ok? E ela começou a argumentar sobre a problemática, colocou o ponto de vista dela. Tudo bem? Vamos agora ao nosso exercitando. Vamos à nossa questão. Sobre as características do texto dissertativo argumentativo, podemos afirmar que, alternativa A, vamos lá ver qual é a resposta correta? Alternativa A, suas principais características são contar uma história ou narrar algum acontecimento verídico ou não. Alternativa B, apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características através de uma linguagem clara e objetiva. Vamos ver a alternativa C? Tem por finalidade instruir o leitor, interlocutor, por isso, o predomínio dos verbos no infinitivo. Alternativa D, trata-se de um texto de opinião no qual as ideias são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor. Alternativa E, seu objetivo é explanar ou explicar um assunto, tema, coisa, situação ou acontecimento. Qual é a alternativa correta? Responda aí. Qual é? A alternativa correta é a letra... Quem respondeu a letra D? Acertou! Muito bem! Parabéns! Realmente, o texto dissertativo argumentativo vai tratar da opinião do autor, onde ele vai convencer o leitor sobre um determinado assunto, uma determinada problemática. Agora vamos lá para a alternativa A. Por que não é a alternativa A? Vamos lá? A alternativa A afirma que suas principais características são contar uma história ou narrar algum acontecimento, verídico ou não. A alternativa A está falando da narrativa, por isso que não é a alternativa A. E a B? Por que não é a alternativa B? Vamos lá? Apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características através de uma linguagem clara e objetiva. A alternativa B está falando de um texto descritivo, por isso que não é a alternativa B. E a C? Vamos lá na C? A C tem por finalidade instruir o leitor, interlocutor, por isso o predomínio dos verbos no infinitivo. A alternativa C está falando de um texto injuntivo, por isso que não é a alternativa C. E a E? Seu objetivo é explanar ou explicar um assunto, tema, coisa, situação ou acontecimento. A alternativa E está falando de um texto expositivo, ok? Agora, vamos ao tira-dúvidas.
Muito bem, agora vamos ver se tem alguma dúvida? Temos uma dúvida, vamos lá. Você conhece o tipo textual dissertativo argumentativo? 50% informou que sim, 50% informou que não. Muito obrigada aí, Ricardo, que respondeu sim, e a Sabrina, que respondeu que não, tá? Mas continuem respondendo, tirando suas dúvidas e participando do Conquistar nas redes sociais. O que você gostaria, segunda pergunta, o que você gostaria de saber sobre o texto dissertativo argumentativo? A Carol falou que gostaria de dicas para usar na redação. Bom, na redação, como é que você vai utilizar a dica de um texto dissertativo argumentativo? Você vai seguir a ideia principal, que é o texto de opinião em cima de uma problemática. No caso, a temática vai ser dada a você, ok? Tem mais uma? Então, já que não tem mais nenhuma, vamos à nossa dica. Olá! Vamos à nossa dica do dia. Muito bem. Agora, vamos ver o que ficou de mais importante da nossa aula. O assunto que nós trabalhamos, qual foi? Dissertação argumentativa. Ok. A gente trabalhou personagens? Não. Personagem não, porque lá da narrativa. Nós trabalhamos ponto de vista? Trabalhamos ponto de vista do autor. E procedimentos a serem realizados? Não falamos, porque é característica lá do texto injuntivo, ok? Argumentos, falamos. O texto dissertativo argumentativo faz uso de argumentos para defender suas ideias. E o texto dissertativo argumentativo está dividido em introdução, ok. Enredo, não. Clímax, não. Enredo e clímax são características lá da narrativa. Argumentação, sim. E conclusão, que é o fechamento da ideia, ok? Gente, gostaria de agradecer a todos que estão participando da nossa sala invertida, tá? Vá lá nas nossas redes sociais, curtam, comecem a seguir. Obrigada por todos os que participaram da nossa enquete, da caixinha de perguntas, tá? Do nosso caderno de questões, estão lá disponíveis para vocês acessarem e façam uma selfie, tá? Na frente da tela e comecem a compartilhar. Um abraço e um beijo e até a nossa próxima aula.